Oi, gente, vamos começar a nossa livezinha de hoje. Então, vê só, gente, ontem a gente fez uma enquete aqui no perfil, né? Para saber os temas que o pessoal queria que falasse. E hoje a gente vai falar sobre câncer de mama em mulheres jovens, tá certo? Então, vamos lá. Antes disso, tiver algumas perguntas que eu vou esclarecer aqui. Teve uma pessoa que entrou no meu perfil, no direct, e perguntou: doutora, em 2020 eu passei por você no consultório, né, e você mandou fazer a punção. Por causa da pandemia, não pude fazer, refez a ultrassom e novamente deu BIRADS 3. Devo me preocupar? Gente, vê só, infelizmente, a gente não tem como estimar o risco ou dizer que você deva se preocupar ou deixar de se preocupar só com a descrição do BIRADS, tá? É necessário que a gente examine, é necessário que a gente avalie quem fez essa ultrassom, a qualidade do exame que foi feito e também que a gente compare com seus exames anteriores para saber se o seu nódulozinho ele permanece da mesma forma, porque um nódulo ele pode ser BIRADS 3, mas pode estar crescendo. E às vezes o ultrassonografista não tem acesso aos exames anteriores e por isso continua classificando como BIRADS 3. Então, assim, a primeira mensagem é essa: não dá para estimar, tá certo, se você deve se preocupar ou não. Segunda mensagem: é muito importante que a gente faça uma avaliação pessoal de cada mulher que a gente está atendendo, que a gente está, enfim, vê-la no contexto geral. Não é adequado a gente estar fazendo prescrição ou dando orientação através de rede social, tá certo? A gente pode sim fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, dar uma explanação geral, com explicações, tirar as dúvidas de vocês, mas fazer um atendimento pessoal, individual, não é adequado que a gente faça isso através do WhatsApp, através do Instagram, tá certo? Existe toda uma série de fatores que precisam ser avaliados para a gente dizer se uma mulher individualmente está em risco ou não por conta de uma lesão de mama, tá certo, gente? Então, o ideal realmente é mostrar pessoalmente, tá certo? Aí tem uma outra pergunta aqui, ó. Doutor, eu fiz uma ultrassom da mama, acusou um nódulo, mas a médica que fez o ultrassom disse que não precisava se preocupar, que ele não era perigoso, disse apenas para refazer com 6 meses. O que você me diria? Veja bem, normalmente o ultrassonografista, o radiologista, quando ele faz um exame da mama, ele tem condição de estimar qual o risco daquela lesão ser um câncer de mama. Mas, infelizmente, o radiologista, só olhando o exame de imagem, ele não tem condição de estimar qual o seu risco de vir a ter câncer de mama. Deu para entender a diferença? Uma coisa é ele dizer que o nódulo, o cisto ou qualquer achado do seu exame de imagem, ele tem estimar uma chance dele ser um câncer, mas ele não tem como dizer qual a chance da mulher vir a desenvolver câncer de mama, certo? Então, assim, se é um nódulo BIRADS 3, a chance desse nódulo BIRADS 3 ser um câncer, se o seu exame é um exame bem feito, feito por um profissional adequado, em um aparelho adequado, é menor do que 2%. Mas o seu risco ao longo da vida ele pode ser maior do que isso, tá certo? Dependendo de quê? De outros fatores de risco, tá joia? De se você tem algum caso de câncer na sua família, se você sofre de obesidade, se você já foi mãe ou não, se você ingere bebida alcoólica, se você é fumante. Então, tudo isso precisa ser avaliado para a gente estimar o seu risco. Então, mais uma vez, não é adequado a gente dizer que uma mulher está com risco baixo ou fora de risco só
avaliando o exame de imagem dela, tá certo? Então, mais uma vez, reforçando isso aí para vocês, tá bom? Bem, então vamos entrar no nosso tema de hoje, que é câncer de mama em mulheres jovens, tá certo? Aí tem falando, atualmente nós temos a impressão de que o câncer de mama, ele vem sendo mais frequente em mulheres jovens, por volta de 30 anos. Pode ter alguma relação com a dieta? Pode, tá certo? Pode ter uma relação não só com a dieta, como pode ter uma relação com a qualidade de vida e o estilo de vida de uma forma geral, tá? Então, uma dieta inadequada, ela é um fator de risco para câncer de mama? Sim, é um fator de risco, não só para câncer de mama em mulheres jovens, mas para câncer de mama em qualquer idade e não só para mulheres jovens, para mulher que sejam mais idosas, tá certo? Também tem sua chance de desenvolver câncer de mama aumentada quando elas fazem uma dieta inadequada, assim como também para outros tipos de câncer, essa chance pode ser aumentada. Então, uma dieta rica em produtos naturais, rica em vegetais, em proteínas, tá? Rica em ovos, rica em carne, rica em leguminosas, em frutas, em verduras. Tudo isso nos auxilia não só a reduzir a chance de ter câncer de mama, como de reduzir a chance de ter várias outras doenças, como doenças cardiovasculares e outros tipos de câncer, como é o câncer, o caso do câncer de esôfago, do câncer de estômago, do câncer de intestino. Tudo isso envolve uma redução de risco. Outra coisa também relacionada ao nosso estilo de vida é se você é um praticante de atividade física ou não. Isso também reduz sua chance de ter câncer. Se você é fumante ou não, se você não é fumante, também reduz a sua chance de ter câncer, tá certo? Isso também é uma verdade no câncer para mulheres jovens, tá certo? Outra coisa também que a gente deve avaliar, também deve valorizar de uma forma geral, é que hoje, graças a Deus, as mulheres são mais orientadas em relação aos seus exames preventivos, tá? Então, as mulheres hoje têm mais consciência de que precisam fazer o autoexame, de que precisam fazer seus exames de imagem, ultrassonografia, mamografia a partir dos 40 anos. Por vezes precisa antecipar a realização desses exames. Se você tem algum fator de risco importante para câncer, então isso também tem nos ajudado a diagnosticar mais o câncer de mama, tá certo? Então, não é só uma questão de aumento de incidência do câncer, que provavelmente está havendo sim esse aumento de incidência, mas também de um aumento da consciência das mulheres em relação à necessidade de fazer os seus exames, tá certo? Então isso é importante dizer. Olha, a gente tá com o Dr. Daniel Sales aqui na sala, gente. Excelente radiologista, viu? Fica a dica aí. Mamografia e ultrassom, quem estiver precisando. Ó, tem uma perguntinha aqui no chat, ó. Fiz mamografia no ano passado, tenho 2 cistos mamários, BIRADS tipo 2. Recomendação benigno. Vou voltar no próximo mês. Devo me preocupar em outra alteração? Veja só, gente. O cisto mamário, ele é um achado benigno na mama, tá certo? Então, o cisto simples da mama, ele é uma lesão funcional. Ele não é uma lesão que a gente chama de tumoral ou neoplásica. Então, o cisto ele surge quando a mama, que é uma glândula produtora de leite, nos intervalos entre as nossas gestações e a amamentação, ela produz líquido da mesma forma. E esse líquido produzido, ele, na maioria das vezes, a mama absorve, ou em outros casos, ela pode eliminar uma parte desse líquido através do mamilo, ou coletar nesses saquinhos, que são os cistos, tá certo? O cisto, ela é aquela unidade final da mama, onde se produz o líquido. Então, o líquido ele é produzido ali e é coletado naquele saquinho, tá certo? Então, o cisto, ele não lhe coloca em risco de virar câncer de mama, tá? Por isso que ele é classificado nos exames de imagem como BIRADS 2,
porque o BIRADS 2 ele é aquela lesão benigna que não tem chance de ser câncer, segundo os achados do exame de imagem. Tá joia? Devo me preocupar com outra alteração? Deve. Não em relação ao cisto, mas em relação ao que pode vir a aparecer a partir dos seus próximos exames. Não é porque você tem cisto mamário que você obrigatoriamente vai desenvolver câncer de mama. Mas você ter cisto também não quer dizer que você está protegida de ter câncer de mama. Então, todas nós, mulheres, temos risco de desenvolver câncer de mama, então precisamos fazer nossos exames e devemos ter sempre essa preocupação, a partir dos 40 anos, de fazer anualmente, de fazer todos os anos a mamografia e antes dos 40 anos, de fazer sempre que sentir alguma coisa ou que achar que algo não está indo bem com a mama, tá certo? Então, nem é um extremo de achar que vai virar um câncer, nem é o outro extremo de ficar totalmente descansado e esquecer de se cuidar. Tem outra pergunta também aqui, ó, em relação ao estilo de vida de mulheres jovens. Aí fala da história ginecológica e obstétrica da mulher. Mulheres que tiveram um menor número de filhos, que demoraram mais a engravidar, elas têm um risco maior de ter câncer de mama? Tem também, tá certo? Um dos fatores de risco para câncer de mama é a exposição prolongada aos hormônios estrogênicos, tá certo? Que é o hormônio próprio da mulher. Quando é que uma mulher está exposta por mais tempo a hormônios estrogênicos? Quando a gente menstrua muito cedo, quando a gente para de menstruar muito tarde, quando se tem nenhum filho ou poucos filhos, também quando o primeiro filho a gente tem numa idade mais tardia, tá certo? Então, assim, é muito comum hoje que a mulher moderna, nos tempos atuais, ela tenha filhos cada vez mais tarde e a tendência é ter cada vez menos filhos. Então, antes, na época de nossas mães, nossas avós, as mulheres se casavam muito jovens, né? E aos 22 anos, 23 anos já tinham seus filhos, algumas já com prole estabelecida. Hoje as mulheres se casam cada vez mais tarde, optam muitas vezes por não se casar, não ter filhos, e isso, apesar de não dever ser algo a ser recriminado de forma nenhuma, mas é importante que a gente tenha consciência de que isso nos coloca em risco maior de desenvolver cânceres que são relacionados a uma expulsão mais longa, mais prolongada ao longo da vida dos hormônios estrogênicos, tá certo? Então são fatores de risco, sim, para câncer de mama em mulheres jovens, tá? Outra pergunta aqui, posso fazer mamografia independente da idade? Pode, tá certo? Então assim, antes dos 25 anos, a gente não costuma recomendar fazer mamografia, porque a qualidade do exame cai muito. Então, mesmo em mulheres de alto risco, antes dos 25 anos, a gente evita realizar mamografia. A partir dos 40 anos, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que toda mulher faça seus exames anualmente. Então, é mamografia todos os anos a partir dos 40 anos, complementada ou não por ultrassom e ressonância, a depender do tipo de mama e dos fatores de risco. Entre os 25 e os 40 é onde a gente deve avaliar cada caso individualmente, tá certo? Então, se é uma mulher que o seu histórico pessoal, familiar, a gente consegue diagnosticar que essa mulher é uma mulher de alto risco para câncer de mama, ou seja, uma mulher que tem um risco ao longo da vida de desenvolver câncer de mama, que varia de 20% a 25%, ela vai precisar antecipar a realização da sua mamografia. Normalmente, para quem tem parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama, a gente recomenda que faça a primeira mamografia 10 anos antes da idade que a pessoa da sua família teve o câncer. Explicando. Por exemplo, se você teve
um parente de primeiro grau, sua mãe, sua irmã, que tiveram câncer de mama aos 42 anos, certo? Então, se fosse uma mulher de risco habitual, faria a primeira mamografia a partir dos 40. Mas como ela teve um parente de primeiro grau que teve câncer de mama aos 42 anos, a recomendação é que a gente faça a primeira mamografia aos 32, que é 10 anos antes do que essa pessoa teve. Deu para entender? Agora, a mamografia ela é um exame que perde qualidade quanto mais jovem a mulher é. Então, uma mamografia feita numa mulher de 32 anos, provavelmente ela não vai ser suficiente para diagnosticar câncer. Então, pode ser nesses casos que a gente precise complementar esse exame de mamografia com uma ultrassom, com uma ressonância ou com os dois, dependendo do caso. Tá certo? Então, mulheres mais jovens podem sim realizar mamografia desde que exista uma indicação para isso, tá certo? Tem umas perguntinhas aqui também que a gente selecionou sobre câncer de mama e terapia hormonal, né? Então, assim, terapia hormonal do ponto de vista sexual, tá certo? De hormônios sexuais, porque não existe correlação de câncer de mama com o uso de outros hormônios que não os hormônios esteroides, tá certo? Que são os estrogênios, a progesterona e a testosterona, tá certo? Então, hormônios de tireoide, por exemplo. É comum que algumas mulheres me perguntem, algumas pacientes me perguntem se ela ter hipotireoidismo ou ter feito uma retirada da glândula tireoide por outro motivo e fazer uso de hormônio tireoidiano, se isso a coloca em risco maior de desenvolver câncer de mama. E a resposta é não, tá? Os hormônios tireoidianos, eles não têm nenhuma correlação com o desenvolvimento de câncer de mama. Quais são os hormônios que têm correlação com o desenvolvimento de câncer de mama? Os hormônios esteroides, como eu falei agora há pouco, estrogênio, progesterona, testosterona, sobretudo o estrogênio, tá certo? E como é que a gente se expõe ao estrogênio? Primeiro, o que eu acabei de falar para vocês, os hormônios fisiológicos nossos, né? A mulher, ela tem uma produção endógena de hormônios esteroides, tá certo? Que ocorre principalmente pelos nossos ovários, mas que também pode ser produzido pela gordura, tá certo? Que é a principal fonte de hormônio estrogênico na mulher pós-menopausa, tá certo? O homem também tem uma exposição a esses hormônios, mas numa quantidade menor, tá certo? A progesterona, ela é aquele hormônio que é responsável pela manutenção da gestação. Então, a gente só está exposto à progesterona quando a gente está grávida, tá certo? Que ele é produzido principalmente pela placenta, ou quando nós ovulamos. Quando a gente ovula, aquele local onde estava o óvulo dentro do ovário da gente, ele cria uma pequena glândulazinha de função temporária, ela funciona só durante os últimos 15 dias do nosso ciclo menstrual, e essa glândulazinha lá dentro do nosso ovário, ela produz a progesterona que é necessária para a gente manter a gravidez, caso a gente tenha conseguido fecundar o nosso óvulo, tá certo? Então, a progesterona, ela é um hormônio que ela contrapõe a função do estrógeno na medida em que ela estabiliza o tecido, tá certo? Então, os hormônios estrogênicos, eles são sim associados a aumento de incidência de câncer hormônio dependente. E quando não é um estado fisiológico, quando é que a gente está exposto a esses hormônios? Quando a gente toma pílula anticoncepcional, quando nós fazemos terapia de reposição hormonal na pós-menopausa ou quando fazemos uso de alguma medicação anabolizante. Principalmente são esses três, tá certo? O anticoncepcional, ele tem uma relação maior com o câncer de mama. Veja bem, a medicação anticoncepcional, essa correlação dela com o câncer de mama foi exaustivamente
estudada na literatura, mas infelizmente em estudos de má qualidade, tá certo? E os resultados, eles foram sempre resultados conflitantes. Então, assim, tinha estudo desse que mostrava correlação e tinha estudo que não mostrava essa correlação, alguns inclusive mostrando um efeito protetor. Há algum tempo atrás, há cerca de 3 ou 4 anos, foi publicado um estudo muito robusto, tá certo, com a avaliação dos contraceptivos e dessa correlação dele com o câncer de mama, um estudo dinamarquês com um número bastante relevante de mulheres e que mostrou que de fato podia haver essa correlação do anticoncepcional com o câncer de mama. Só que, gente, toda medicação ela tem algum efeito colateral, ela tem alguma consequência com o seu uso. E isso é uma máxima presente para quase todo tipo de medicação que é comercializada. Então, quando a gente opta por fazer uso de uma medicação, sempre a gente vai estar pesando risco e benefício do uso dessa medicação. Então, os anticoncepcionais são medicações muito estudadas, estão sendo sempre comercializados, produzidos, novos anticoncepcionais. Cada vez as pílulas são mais modernas, elas têm uma quantidade menor de hormônio, os hormônios são mais modernos também. Então, a gente não pode simplesmente vilanizar uma medicação por conta de uma publicação que houve, tá certo? A gente tem que ver qual é a magnitude desse risco, a gente tem que ver quais os inúmeros benefícios que uma medicação dessa pode trazer, porque assim, o uso do anticoncepcional, ele não é só com o propósito de impedir uma gravidez indesejada, o que já é, por si só, algo muito importante, considerando que muitas mulheres não querem ter filhos, que outras mulheres não podem ter filhos, como é o caso de algumas adolescentes, então pode também optar pelo uso do anticoncepcional e evitar uma gravidez indesejada na adolescência. Mas também o anticoncepcional é uma medicação utilizada em algumas patologias, tá certo? Como é o caso dos cistos ovarianos, funcionais que estão muito grandes, a gente pode precisar usar alguns casos de endometriose, alguns casos de miomatose uterina que está cursando com sangramento, tá certo? Então, tem uma série de benefícios no uso dessa medicação, inclusive um fator protetivo para outros tipos de neoplasia que não a de mama, como é o caso do câncer de ovário, que é um câncer quase que irmão do câncer de mama, com fatores de risco muito semelhantes e que a literatura mostrou que o anticoncepcional protege para o câncer de ovário. Então, o que é que a gente tem que fazer? Manter sempre o nosso bom senso, tá certo? O que a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia recomendam é que a mulher deve conversar com seu médico assistente, deve ser estimado o risco dessa mulher desenvolver câncer ao longo da vida dela, se ela tem algum tipo de lesão mamária que coloque ela em risco de desenvolver câncer, e só então é que a gente deve dizer se ela pode ou não usar anticoncepcional. Eu fiz uma live antes de ontem e eu expliquei isso mesmo para o pessoal, inclusive me coloquei como exemplo. Eu uso anticoncepcional há muitos anos, há mais de 20 anos. Usei durante a adolescência para tratamento de ovários policísticos. Depois usei para prevenir gestação. Interrompi só quando eu quis ter realmente meus 2 filhos e não tenho medo nenhum de desenvolver câncer de mama por conta disso. Eu entendo que o câncer de mama é uma coisa que pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer uma de nós, e que o que nos resta realmente é nos mantermos sempre alertas em relação aos nossos exames de prevenção. E não vilanizar uma medicação que muitas vezes tem outros benefícios que são maiores do que o risco de vir a ter um câncer de mama no futuro. E essa é a recomendação
da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e da Sociedade Brasileira de Mastologia, tá certo? E por fim, a terapia de reposição hormonal, que também é outra medicação que gera muito medo, muita apreensão nas mulheres, né? Pelo risco que existe de desenvolver câncer de mama. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa ter consciência, terapia de reposição hormonal e anticoncepcionais não são medicações únicas, tá? Então, existe um espectro, uma gama de medicações diferentes, com drogas diferentes, com doses diferentes, com vias de administração diferentes. Por exemplo, a reposição hormonal, ela pode ser feita por via oral, ela pode ser feita na pele da paciente. Existem algumas reposições hormonais que são feitas por via vaginal só para melhorar aquele estado ali da genitália, que na mulher pós-menopausada fica mais ressecada, torna dolorosa a relação sexual. Então, assim, não é uma coisa única. Temos na literatura um grande estudo, que é o WHI, que fez essa pesquisa da relação do uso de reposição hormonal e desenvolvimento de câncer de mama. É um estudo muito bem desenhado, já antigo, um estudo de 2003, se eu não me engano, e que mostrou essa correlação. Mas só mostrou essa correlação para um esquema de terapia de reposição hormonal, que era um esquema que utilizava estrógenos e progestágenos associados em comprimido, utilizados em mulheres que têm o útero, certo? Houve aumento de risco? Houve. A partir dos 5 anos de uso ininterrupto dessa medicação, iniciou-se um risco maior de desenvolvimento de câncer de mama. Então, se você precisa fazer uma reposição hormonal e, por exemplo, você é candidato a uma reposição hormonal por um período menor do que 5 anos, pode não lhe colocar em risco essa reposição hormonal para desenvolver câncer de mama, tá certo? Além disso, se você já tirou o útero, você não vai precisar usar progestágeno, você pode usar só o estrogênio. E a reposição hormonal só com estrogênio mostrou-se um fator de proteção para câncer de mama, nesse mesmo estudo, tá certo? Você pode também conversar com sua ginecologista para ela passar um estrogênio, tá? Que pode ser oral, pode ser na pele, e usar um progestágeno por outra via de administração, diferente do estrogênio. Então, assim, existem muitas opções aí de reposição hormonal que são adequadas, que não vão lhe colocar num risco grande e que vão trazer inúmeros benefícios para a mulher pós-menopausada. Quais são os benefícios para a mulher pós-menopausada de uma terapia de reposição hormonal? A melhora da libido, que é algo que se perde, tá certo? A mulher fica sem vontade de ter relação com seu parceiro. A melhora a proteção que existe do ponto de vista mineral ósseo, ou seja, mulheres na menopausa que não fazem reposição hormonal têm um risco maior de desenvolvimento de osteoporose e de fraturas patológicas, tá certo? Ou seja, uma mulher idosa que tem uma fratura de fêmur, isso coloca ela num grande risco, porque muitas vezes ela pode ficar acamada. Isso predispõe a formação de úlceras no corpo, predispõe a trombose, predispõe a infecções respiratórias. Isso tudo faz mal para a nossa saúde da mesma forma que um câncer faria, tá certo? Então, ajuda a mulher a ter menos infecções urinárias na pós-menopausa, ajuda a mulher a não ter aqueles sintomas de fogachos, tá certo? Que são aquele calor que você sente da região do colo para a face, que é seguido por um suor, por uma sensação de frio repentina, tá? E que também causa desconforto e muitas vezes causa constrangimento em algumas mulheres, porque é uma onda de calor súbita que não avisa que vai chegar. Então, assim, recado, a mensagem principal que eu tenho para trazer para vocês que estão com medo de tomar anticoncepcional, de fazer sua terapia de reposição hormonal, pelo risco de desenvolver câncer de mama. Procure um profissional,
competente, em quem você possa confiar. Converse com ele, tire suas dúvidas, passe sua história clínica e eleja, junto com seu médico, a melhor forma de tratamento para você, tá certo? Só não crie um preconceito contra um tratamento que muitas vezes pode trazer benefícios para muitas mulheres, tá certo? E mantenha seu acompanhamento, a investigação para o câncer de mama. Afinal de contas, nenhuma de nós está livre disso, né? Todas nós estamos sujeitas a ter câncer de mama e, mais uma vez, reitero que nossa principal arma realmente são os exames preventivos, sobretudo a mamografia, ok? Então, gente, a gente encerra dessa forma a nossa live de hoje, tá? Amanhã a gente se encontra novamente nesse mesmo horário, entre 12:30 e 13 horas, tá certo? Vão mandando aí as dúvidas de vocês. Quem tiver sua dúvida pode mandar no direct do meu perfil, no direct da Mastoclinic. As lives estão ficando salvas, tá certo? Tanto no meu perfil como no perfil da Mastoclinic. Tá joia? Então a gente se vê amanhã, tá bom? Beijos, beijos. Maravilhosa é tuíssima. Beijo, obrigada pela presença de todos vocês. Até amanhã.